Mais uma vez aqui no Estúdio Sigma, no Pod 7, portal dos 7 minutos, o livro aberto. E eu hoje de frente comigo, uma pessoa que eu sempre tive uma curiosidade enorme em retirar dele, algo que você também sempre teve esse sonho, esse interesse, essa curiosidade. E hoje ele está de frente comigo no livro aberto. Wesley Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Cumprimento você, Bento, cumprimento aí os telespectadores, né? Tão importante esse momento, a gente poder conversar um pouco, né? Sobre assuntos que têm sido relevantes para a sociedade. Mas, acima de tudo, é cumprimentar você, ver você. É uma alegria estar aqui nesse dia. Estávamos falando em off, o bom amigo, a gente fica 10 anos sem ver, quando vê parece que os cabelos nem branquearam. Impressionante. Wesley, quem é o Wesley Silva? Bom, eu nasci em Anápolis, me criei em Anápolis, minha família é toda de Anápolis. Aqui tem uma região, Bento, que é uma região conhecida como Pindobal, a região do Pindobal, ou a região do Genipapo, que é ainda aqui em Panerópolis, ali em frente o saudoso João Bez, do lado esquerdo, para quem está descendo para Panerópolis, tem ali a fazenda do Juvelino Sabino. Essa fazenda é uma fazenda tradicional naquela região, conhecidíssima como Grupim, né, o colégio era lá, e ali é onde os hortifrutis granjeiros, os trabalhadores traziam aqui para a Avenida Amazonas, ali onde é a Praça Capitão Armando hoje, o feirão, mas era ali na praça, ali na Amazonas, e também ali no Camelô, no Camelódromo ali na Praça Americana do Brasil, ali é onde toda essa produção desaguava naquela região. Meu avô, a minha avó, o meu pai é daquela região. Então a origem nossa é daquela região, meus tios, meus primos é daquela região. Eu mesmo nasci já no bairro Boa Vista. Boa Vistana. Boa Vistana, ali no bairro Boa Vista, nasci ali, me criei ali, estudei ali. Onde é o hospital hoje de urgência, é o Hospital Estadual de Goiás, ali era o CSU, Centro Social Urbano, no início dos anos 80, no final da década de 70, início dos anos 80. Ali onde o pessoal passa ali hoje e vê o hospital de urgência, não imagina, ali era um campão, tinha um campo de futebol varziano e também tinha o CSU, o Centro Social Urbano. E ali eu comecei a me alfabetizar. Minha mãe, me recordo bem, nós tínhamos um tipo de um jaleco, e ela, com agulha e linha, ela bordou no bolso do meu jaleco CSU, que era o Centro Social Urbano. Eu morava ali na rua Rússia, na Boa Vista. Eu pensei que era no Equador, ia perguntar. Não, na rua Rússia, a Rússia, ali próximo da Igreja Católica São José Operário. Então, eu ia para, já com 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, eu ia ali para o CSU. Não havia, ali não tinha nada do que tem hoje. Onde é o hospital de urgência, ele era um campo, era o CSU. A Brasil ainda era conhecida como Estradão. Quem se recorda dessa época, ali era o Estradão. Então a gente ia por ali, me recordo daquelas chuvas daquela época, abriam crateras ali na Brasil, a gente ia brincar ali na Avenida Brasil ali. Então é daquela região ali, nasci ali, muita mamona, ali, né? Você lembra? Muita mamona. A gente pegava estilingue. Muita, ali pé de mamona, a gente fazia era casinha de pé de mamona, era um negócio assim impressionante, é verdade. Eu me lembro esse campo, rapaz, eu vi um dos melhores jogadores de futebol que já teve em Anápolis. A gente chamava ele de Zé Garrincha, as pernas tortas, pai do Carlos Santos, que é cronista esportivo, que é comentarista, é jornalista e narrador de futebol hoje. O pai dele, rapaz, era Zé Garrincha, boavistano também. Ali naquela região nós tivemos bons jogadores. Nós tínhamos ali, conheci, olha, o Zé Pretim, era um excepcional jogador, o Zé Pretim, tinha ali o Cuíca, jogadorzaço, jogava muito demais. O Manuel, Cuíca irmão já dele. Foi pra cá, né? Já veio pra cá, mas iniciou lá. Jabuti, Cuíca, Manuel, irmão dele. Jair Balão. Jair foi um bom jogador. Jair, o Garrafão. Que é irmão do DI lá do
do barzinho ali na Boa Vista, ali já na região do Querosene. Região, para quem não sabe, Boa Vista... Fala do Querosene. A Boa Vista ali da Brasil para baixo ali era o querosene. Por que era querosene? Porque era na época, né? Na época era a lamparina, né, movida a querosene. Então, quem era o grande fornecedor de querosene naquela região? Era o Cícero Preto. Seu Cícero. Seu Cícero era um senhor moreninho, tinha os galões, os galões de gasolina, de querosene. Engraçado que ele criava, além dos filhos dele, mas os filhos soltos por ali, mais de 10, 12 crianças, e pulando em cima de garrafão de querosene, pulava em cima desse caminhão, cuidado menino e tal, mas todos se criaram, nunca teve um problema, um acidente naquela região, e o Cícero ficou muito conhecido, porque por vender querosene naquela região. Quem é que vendia as lenhas? Você lembra que tinha alguém que ali vendia lenha? Tinha o Sival Lenheiro, isso. Era um deles, tinha o Sival Lenheiro, tinha um Gambira. Seu Antônio Gambira também era lenheiro, tinha aquelas lenhas na porta de casa, assim, naqueles lotes vazios, né? Lotes baldios, então ali tinha muito disso lá. Você lembra que a gente era muito pobre e a gente pedia a casca da lenha para ele, você casca da lenha. A casca para minha mãe começar o fogo. É como se fosse hoje uma madeira que você aproveitasse a serragem. Assim, para as pessoas mais jovens entender, né, que como se fosse hoje a serragem de uma madeireira. A minha mãe, ela pedia para mim ir lá comprar lenha e você me faz recordar uma coisa que me dói aqui. Que era para ela fazer a brasa para colocar no ferro, cara. Nessa época, os ferros, eles eram movidos justamente a brasa. Então, a dona de casa, né, a mãe, né, dos anos 70, ali, final dos anos 60, início de 70, até no início de 80, elas aproveitavam a brasa. E para poder passar a roupa. Então, às vezes, esse negócio de gás, naquela época era muito sofisticado, não era todo mundo que tinha gás. As pessoas usavam ali, um tição mesmo ali, no quintal de casa, para cozinhar feijão, cozinhar arroz e também passar roupa. Era engraçado, rapaz, porque quanto nós éramos primitivos, né? E parece que foi ontem. Éramos primitivos. Isso é muito recente. A gente fala assim, para quem está nos vendo agora, e a gente está vendo, nós estamos tendo a oportunidade de ver essa tecnologia. Né? Nós estamos falando aí em Pro Max 15 do iPhone, falando em 5G. É um negócio assim que impressiona a gente, fabuloso. Ótimo porque já tem, ótimo porque está chegando, mas se você pensar, há 40 anos atrás, nós vivíamos aí na televisão preto e branco ainda. Televisão preto e branco. Quer dizer, era quando o pai chegava em casa com aquela tela que colocava no aparelho colorido, era fenomenal. Espetáculo. A gente ia ver um jogo de futebol, uma hora o jogador estava com uma camisa azul, outra hora vermelha, outra hora amarela. E ali também nessa região, além do campo do CSU, tinha também o campo do João Pelé. João Pelé, onde hoje é o residencial Bela Vista. Belas Artes. Belas Artes. Não é ali próximo da Brasil. Belas Artes já é no Bougainville. Ah, sim, é o outro. Esse aqui próximo da Brasil, ali próximo do Veículos Venâncio. Ah, sim. Ali, próximo ali da farmácia. Atrás da Rua Rússia ali. Exatamente, ali. Ali era o campo do João Pelé. Eu me lembro. João Pelé, casado com a Edna, ele morreu de acidente ele trabalhava na escola nessa época e sofreu um acidente. Mas o João Pelé era o grande líder do futebol varziano ali naquela região. Ele, o Nena que era cunhado dele, o Nena trabalhando na Câmara Municipal. Muitos anos. Cara. Ele, o Nena, o Maurício, aquela região ali era uma região também aonde a prática do futebol... Gegão também. Gegão também ajudou bastante. Foi tradicional ali, Gegão, o Maurício Gaguinho, o Marcão, né, o Nena, o João Pelé, essa turma. Era uma turma também que ajudou muito aquela região ali. Eles praticavam mesmo esporte, a criançada naquela época... Augusto, irmão do cunhado Joaquim. Cunhado Joaquim. Nessa época, Bento, a criança mesmo, nós, naquela época lá... Sim. Nossa atividade era o quê? Jogar bolinha, jogar bolinha, soltar pipa e... Finca e acompanhar o futebol, peão, e acompanhar o futebol daqueles adultos. Sábado e domingo. Domingo era o grande evento daquela região. Como é na região do Frei Eustáquio, lá o campo do Flamengo, como é na Fabril, lá o campo do Mago. Então, como é lá no Paineira. Paineiro, o campo do Brilhante, no Paraíso. Né? Então, assim,
Esses campos, na verdade, foi a grande atração, né, no final dos anos 70, no início dos anos 80. Jogadores, né, bom jogador. E o seguinte, tinha pouca briga, não tinha essa brigaiada que tem hoje. E havia um ajuntamento de família. Eles cozinhavam na beira do campo, eles iam para casa de um compadre, havia batismo entre eles, você vai batizar meu menino. Então, assim, havia uma harmonia, né? Então, era o pouco que tinha, mas era harmônico. As pessoas se uniam e durante esse período, muitas lideranças foram surgindo. Você se lembra que a gente almoçava na casa um do outro, né? Passava debaixo ali do arame, rasgava a camisa, as costas. É o que mais tinha, né, nessa época. A hora que saiu o primeiro almoço, era onde nós almoçávamos. Era por aí. Eu me lembro ali da Vicentina, mãe da Vicentina na Uruguai. Me recordo também da Vicentina, me recordo. Baixinhas, as duas baixinhas. Sim, me recordo. E a gente sabia que ela fazia o almoço mais cedo, porque um dos filhos dela trabalhava na máquina de arroz. Máquina de beneficiar arroz. Aí a molecada tinha que levar o almoço. Então nós íamos, já era o primeiro almoço, nós pegava lá. Depois era interessante, já saía para outra casa e tudo ali. Bento, ali naquela região, já falando um pouquinho mais agora de política, a grande líder daquela região foi a dona Ana do Laurindo. Seu Laurindo. Eles eram pai da Inácia, da Inês, são líderes daquela região. Nessa época, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, o MDB, com o Santilo, as reuniões era naquela região da dona Ana e seu Laurindo e o seu Moacir. Seu Moacir, pai do Kim, né? E eles ali reuniam ali para poder abrir portas para o MDB. A ANAP estava vivendo um período de área de resistência, área de segurança nacional, então não era todo mundo que abria a casa. Mas a dona Ana dizia, muito restrito, dona Ana, exatamente, a dona Ana dizia, não, aqui eu vou abrir a porta. Então eu comecei, já nos anos 80, a participar, criança ainda, e ver aquele movimento, sabe, ver aquelas pessoas e dizer, olha, que coisa interessante isso aqui. E comecei, muito simpático, aquelas reuniões. Como foi o seu primeiro trabalho? Lembra do primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi na drogaria, hoje é drogaria, mas antigamente era na farmácia. Farmácia São Francisco, na Praça Oeste do Seu Marcos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Eu tinha Você chegou a engraxar, não? Não. Não vendeu geladinho? Não, vendi geladinho. Geladinho eu vendi. Minha mãe fazia geladinho, É. ela comprava essência, fazia o geladinho e me colocava para vender o geladinho. Então eu vendia geladinho, meu pai tinha um comércio na Boa Vista e eu vendia praticamente na porta ali. Para todo mundo que chegava, eu comprava e vendia o geladinho. Chegava na minha mãe e dizia, ó, tá aqui. E na farmácia você trabalhou quantos anos? Eu trabalhei na farmácia quase 2 anos, na farmácia São Francisco, ali na Praça Oeste, em frente ali, frente à Praça Oeste. O seu Marcos, eu cheguei lá, quando eu cheguei pela primeira vez para pedir serviço, falou, não tem serviço para você. E na época o chão da farmácia ainda era vermelho, então eu chegava cedo e dizia assim, encerava, ele dizia, olha, você vai cedo, você vai limpar o chão aqui, você vai varrer essa calçada, vai limpar esse chão aqui, vai encerar, tinha um encerador nessa época, aquele, né, de braço, a gente encerava ali na entrada, e ele dizia assim, agora você vai fazer cobrança, e me entregava aquelas notinhas, e me entregava e dizia, olha, você vai arrumar aqui uma pochetezinha. Chamava esfregão, né? Esfregão, aquele esfregão. Então ali para as 9h30 eu já saía com essas notinhas. Ou entrega ou notinha. Qual era que eu... Era de bicicleta? De bicicleta. Onde que eu atuava ali? Na Guimarães Natal, na Leopoldo de Bulhões, na Tiradentes, na Maracanã, na Maracanãzinho. Então era a minha região ali, onde ele vendia esse medicamento ali. E eu sempre me recordo que eu terminava já 9h30, essa atividade inicial, esse corre, e ele dizia para mim assim, eu só trabalhava só até meio-dia. Tinha que estudar. Tinha que estudar. Ele falava assim para mim assim, ó, agora você vai pegar as notinhas e vai, quando você for embora, você já vai subir com essas notinhas, subiram 11 horas. Você já sobe e recebe daquele pessoal, faz entrega naquela região, ali da Maracanãzinho, da Coreia, do Bandeirante. A universitária era uma pista só, não tinha 2 pistas na universitária, era uma pista só. Então eu fazia isso. Cheia de eucalipto, né? Cheia de eucalipto. E eu já vinha também no outro dia cedo com essas notinhas. Então já vinha também recebendo. Então eu chegava na farmácia, fazia o que ele tinha me pedido
E aí eu Já acertava as já notas? acertava, que eu recebi ontem, isso aqui. Fiquei quase 2 anos lá, do seu Marcos. Hoje ele é dono, faleceu, mas a família dele está aqui na avenida, na rua Barão do Rio Branco. Farmácia Barão ali, deles ali, quase ele chegando na Praça Muito Santana. antigos aí. Muito antigo. Depois, aí você saiu da farmácia, você foi trabalhar Eu fui ser açougueiro. açougueiro. Meu pai era açougueiro, Sim. de profissão. Meu pai chegou na Boa Vista em 70. Qual o nome do seu pai? Erli. Seu Erli? Seu Erli. Erli Pinto da Silva. Erli Pinto da Silva. Meu pai iniciou o trabalho ali. Nessa época, na Boa Vista, tinha 3 açougues. Era o açougue do meu pai, que era na mercearia do seu Juquita. Seu Juquita tinha uma mercearia, do lado tinha um predinho do Zezinho, que era um predinho de 2 andares, como se fosse a grande obra da região. Comércio. Então era o predinho do Zezinho, do lado tinha a mercearia. Ficava ali na Argentina? Ficava na rua Inglaterra. Na Inglaterra. E ali do lado tinha a venda do seu Juquita. Então meu pai tinha um açougue, tinha a venda do seu Juquita, venda de balcão, né, picadinho, granel, óleo ainda na manivela, que bacana, né, tudo aquilo, docinho casadinho, docinho casadinho. E ali meu pai tinha um açougue do lado, Casa de Carne Boa Vista. Então ali meu pai iniciou. E eu iniciei com meu pai já na esquina, que foi onde era do seu Rodantino. Meu pai visionário, ele construiu, ele alugou esse terreno lá do seu Rodantino e construiu na esquina o açougue, do lado a mercearia, do lado da mercearia um sacolão e do lado do sacolão um sapateiro. Seu Salviano. Era o sapateiro, o Cristiano era o dono da frutaria, que não havia sacolão, era frutaria nessa época. Meu pai tinha mercearia e o açougue na esquina. Então eu iniciei ali com meu pai já com quase 13 anos, trabalhando como açougue, virei açougueiro. Fui açougueiro profissional. Sim, em desossa, atendimento do balcão. E gostava muito disso aí. Gostei muito porque era um relacionamento direto com o público. Então, carne, naquela época, você comprava na confiança. A pessoa dizia, eu vou no açougueiro tal porque eu confio nele. Sim. E vou no açougueiro tal porque eu confio nele. Então, eu tinha uma confiança. Só para você ter uma ideia, né, no final dos anos 90, eu era açougueiro ainda, e eu trabalhava na Casa de Carne Santa Marta, que era do Max Antônio, filho do Nataí Macedo. Tavares. Então o senhor Nataí tinha um frigorífico, ele tinha essa açougue, eu trabalhava lá. E ali, na Rua Bolívia, na Boa Vista, ali nós tínhamos uma venda atacada e varejo muito grande. Eu chegava no dia de sábado, eu tinha um atendimento, eu atendia 300 pessoas, de quilo em quilo. Claro, tinha gente que comprava mais, mas era de quilo em quilo, pessoa comprando. E nessa época, nós trabalhava o Chico Belém, era um senhor que veio de Estrela do Norte, o seu Jandir, que é pai do Gilmazinho, esposa da Dona Rosa, também que mora ali na Rua Rússia, o Gilmar, que hoje tem um bar ali na Boa Vista, junto com o Chico Barranca, ali próximo ali do seu dito, ali próximo ali da Rua Argentina, e eu. Então eram nós 4. O seu Jandir no caixa, o seu Chico Belém limpando a carne e abrindo o jornal, e eu vendendo e o Gilmazinho desossando. Então cada um tinha sua função. Mas chegava no último cliente, nós tínhamos já todo o açougue organizado, lavado, limpo, já preparado para o outro dia. Isso foi durante muito tempo, uns 3 anos com esse pessoal, ali na Boa Vista. Então, o meu contato ali na Boa Vista, não só de morar, mas de trabalhar e de me relacionar, ontem mesmo eu estava lá, é muito grande. A sua mãe, qual é o nome da sua mãe? Eurípes Gonçalves da Silva. Minha mãe nasceu aqui no São José, no bairro São José. Fala um pouquinho dela pra gente. Minha mãe, ela tem 70 anos. Ela mora aqui no Recanto do Sol hoje. Ela nasceu no bairro São José, aqui próximo do Chafariz, para quem não... Os mais recentes não vai lembrar, mas no São José, em frente à igreja Santa Rita de Cássia, ali era o Chafariz. Onde as pessoas buscavam água ali, porque não tinha água encanada, então eles buscavam água nesse Chafariz. Minha mãe morava ali. Meu avô tinha uma casa ali, seu Zé Nego era carroceiro, e nasceu no Rio das Pedras, em Abadiânia. Na Abadiânia tem um Rio das Pedras. Meu avô nasceu ali, de lá ele veio ali para o São José, e aí ele criou 9 filhos ali. E dos 9 filhos, minha mãe, são 4 mulheres, minha mãe é a segunda das mulheres. E ali, minha mãe, boa parte dela estudou no auxílio, então saí aqui do São José, ia para o auxílio, estudou, fez até admissão.
Nessa época tinha, né? Admissão. Tinha admissão, fazia admissão. E depois ela casou no início dos anos 70 com meu pai. Você é o... Nós somos três irmãos. Três irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, que é a Gleice. Ela é mais velha do que eu. Interessante isso aí. Ela é mais velha do que eu 10 meses. Ela nasceu, assim? ela nasceu dia 25 de fevereiro de 74. Eu nasci dia 16 de janeiro de 75. Quase. Então, nós ficamos com a mesma idade, eu mais ela, alguns meses, do né? dia 16 de janeiro até o dia 24 de fevereiro, até o dia 25 de fevereiro, quando ela troca de idade. Então nós ficamos aí praticamente 45 dias com a mesma idade. E aí tem a caçula, que é a Kelly, ela também já é casada, as duas são casadas, ela também é casada, e tem um restaurante em Goiânia, ela mora ali no Guanabara. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho o Vitor, Vitor? que tem... Tá, quantos anos? O Vitor tem 27 anos. Ué, criadão já. Criadão, o Vitor já é pai, já é casado. Ah, você já é avô, então? Eu já sou avô. O Vitor é casado bacana. com a neta do ex-prefeito, professor Olímpio Ferreira Sobrinho. Olímpio Ferreira. É filha da Cristiane e do Sidney. Então é a Priscila Ferreira. Mas o Vitor namorou durante uns 5, 6 anos, casado, tem 2 filhos. Tem o Felipe, que vai fazer 2 anos agora em janeiro. E a Manuela, que nasceu agora no dia 13 de novembro. Nós estamos ainda curtindo o nascimento dela, né? Bacana. Depois tem o Murilo, ele é solteiro, ele está terminando a faculdade de administração. Está com quantos anos? Ele está com 25. 25 anos. E tem o Wesley Filho, que tem 23 anos, também faz administração e é casado. O Vitor, mais velho, é casado, o do meio é solteiro, o caçula é casado. E tem o Davi, que é a rapa do tacho, faz 10 anos agora, também é homem. São 4 homens, Bento. Me fala sobre esse período que você estudava e trabalhava, o que te marcou? Alguma recordação assim que você nunca irá tirar da sua vida? Primeiro eu estudei, além do CSU, eu estudei no Colégio Municipal Eurípides de Almeida Martins. É aquele colégio ali no fundo da igreja São José Operário, na rua Equador, Rússia? na Rua Colômbia. Na Rua Colômbia com a Rua Rússia. Isso, é a Rússia com a Colômbia. Exatamente, ali perto da Caicá, ali na Boa Vista. Ali ao lado do posto de saúde da Boa Vista. Então ali eu estudei, na Rua Colômbia com a Rua Rússia. Minha professora foi a professora Dinalva, então me recordo bem. Primeira professora? Minha professora. Dinalva. Bacana, me recordo bem da professora Dinalva. Ela era enérgica, mas ela gostava de mim. Ela dizia, olha... E nessa época, o grupo lá só tinha 2 salas. Foi no início dos anos 80, não, no final dos anos 70, só tinha 2 salas. E aí a gente fazia a fila para entrar, e eu era custoso, rapaz. E ela dizia assim, Wesley, você vai ficar por último. Eu dizia para ela, mas tia, já sou por último na chamada, eu vou ser o último também a entrar na sala. Então, uma coisa que me marcou, que ela dizia, você vai ser o último, porque ela queria ficar me vigiando. Né? Então, ela, de nova, professora, e me recordo bem dela. Logo em seguida, eu estudei no Eurípides de Almeida Martins, depois eu estudei 1 ano no Polivalente, Frei João Batista, na Maracanã, certo. Onde descia ali, a universidade era uma pista só, porque eu estudava, Mas nessa época já existia Matinha. Já existia Matinha. Um lugar que a gente curtia muito. Exatamente, já existia Matinha, e a gente passava ali, era tudo chão, não existia asfalto naquela época, era chão. Posterior a isso, eu fui para o Couto, aí no Couto eu estudei um período maior. A nossa coordenadora era a professora Cássia Fleury, esposa do doutor Fleury. Nessa época, a dona Cássia era uma senhora que marcou muito a minha vida, a dona Cássia. Vamos voltar aqui um pouco. O Wesley Silva tem outro sobrenome? Wesley Clayton da Silva. Clayton da Silva. Qual a origem do seu nome? Meu nome é inglês. Meu nome é inglês. Wesley é de Liverpool. Certo. É da família Wesley, Suzano Wesley, Carlos Wesley, João Wesley. Então, na verdade, lá é sobrenome. Né, Wesley. E quando eu nasci, minha mãe queria me colocar o meu nome de Urley. Só que a prima dela, Lourdes, colocou o nome do filho dela de Urley. Nasceu rápido. Nasceu primeiro. Ela disse, não, você vai chamar Wesley. Então me colocou meu nome de Wesley. E aí já foi composição. Ela deve ter encontrado isso... Capaz que achou bonito, filme, né? achou bonito, olha, Clayton, e colocou Wesley Clayton da Silva. E aí, quando eu iniciei na vida pública, aí ficou Wesley Silva.
né, como candidato, como coordenador de campanha, como candidato. Aí é um nome forte, né? Wesley Silva. Wesley Silva. Como você conheceu a sua esposa? Conheci na Santa Isabel. Santa Isabel. Eu morava ali na Boa Vista, Santa Isabel. Ela também morava lá. Ali nós conhecemos com 14 anos, Andréia Silva. Ela é psicóloga. Andréia é psicóloga, ela tem atendimento. Professora também, foi professora durante o período, depois formou em psicologia. Ela é psicóloga, atende pelo período da manhã, durante a semana e do período da tarde. Conheci ela lá na Santa Isabel. Ela, com 14 anos, nós nos conhecemos. Ela é filha do Edson Gonçalves e da saudosa Carmelita Marques. Então ali eu conheci ela. Ela também de um casamento de 3 irmãos, ela é a primogênita, mais velha. Conheci a Andréia ali com 14 anos. Nós estamos já hoje com 28 anos de casado. Graças a Deus. Para quem não sabe, a gente está falando Santa Isabel, Boa Vista, às vezes as pessoas não sabem. Vamos falar onde começa, onde termina Santa Isabel, onde começa a Boa Vista. Porque é interessante, aqueles 2 bairros, tem hora que a gente não sabe onde está, né? Se você está na Boa Vista ou está na Santa Isabel. Para quem sobe a rua, para quem sobe a Universitária, quando você chegar ali na panificadora Pão Nosso, Lanche do Suel, tem um lanchinho do Suel, tem a panificadora Pão Nosso. Ali você sobe, ali é a Rua 1. Certo. Do lado direito, Bandeirante. Do lado esquerdo, Santa Isabel. É a Rua 1. Você vai sair lá na panificadora Modelo. Então, vai sair a Modelo já está no Bandeirante. Está no Bandeirante. Certo. Em frente à panificadora Modelo, que está no Bandeirante, em frente está ali a pamonharia. Lá já é Santa Isabel. Ali Santa Isabel. Entendi. Ali tudo é Santa Isabel. Em frente ali tem a casa. Ali morou o seu Dimas. Ali o seu Dimas, que gostava muito de futebol, pai do Edivaldo, pai do Edmilson, esposa da Dona Terezinha, que era um dos torcedores fanáticos do Anhanguera. O Anhanguera que era ali da Coreia. Então ele que ajudava ali. Em frente também morava o seu João. Seu João também, que era ligadíssimo ao Santa Isabel, que era um time forte também da Santa Isabel, que era um time de futebol. Nós que convivemos ali, você acha que a melhora ali da região veio depois que tiraram o frigorífico dali? Porque foi só acabar o frigorífico, parece que deslanchou, né? Deslanchou tudo, rapaz. Ali o frigorífico, só para o pessoal entender, na Santa Isabel ali, na Universitária, tinha o Frigoana, que era um frigorífico ali, era a Santana, pessoal de Santana. Frigorífico Santana, Frigoana, passou por muitos nomes, do seu Fábio de Araújo. Então ali gerava muito emprego, era um lugar onde as pessoas também comercializavam, compravam carne lá. Eles fizeram uma colônia para os trabalhadores deles. Fizeram em 2 lugares. Fizeram ali na Universidade e fizeram lá atrás da igreja, a igreja Assembleia de Deus, na Rua Inglaterra. Em sequência da Rua Inglaterra, indo para a Coreia, ali tinha ali 16 casas também que era ligado ao frigorífico. A gente tinha um medo de passar ali, cara, porque os moleques pegavam a gente. E o Matadouro ali naquela época, ele era muito movimentado, depois ele foi desativado. E aí sim, a região foi crescendo, a região foi pulverizando, né? Para quem não sabe, a Rua 1 da Santa Isabel começa ali na panificadora Pão Nosso. E ela tinha um final transversal, na Rua Palestina, onde era a feira. Quando você chegava na feira, na Rua Palestina, que hoje tem um feirão, atrás do Colégio Militar Arlindo Costa, ali dividia, da Palestina para frente era Boa Vista, da Palestina para baixo era Santa Isabel. Depois que denominou que a Boa Vista ficou do lado de baixo, né, do lado da Brasil, onde era o querosene, e Santa Isabel do lado de cima, de onde era o sanatório. Eu morei na Portugal, que era Santa Isabel, aí morei lá na Equador, que era Boa Vista. E justamente, ali, e outra coisa que é interessante, as ruas lá, a maioria das ruas, quase todas, são denominadas em nome de países. É verdade. São países que se você for ali, você vai aprender muito. Vai aprender. Países do Sul, da América do Sul, países da Europa. Então esse tino seu de comércio começou realmente já na farmácia. Na farmácia, depois açougue. E qual foi o seu outro trabalho depois do açougue? Aí eu fui para a Rádio Manchester. Sim. E aí eu fui ali para a Rádio Manchester trabalhar com o casal Ademar e Onaide. Aí não só trabalhava de política, mas também trabalhava na rádio, ajudava ali, criado ali dentro da rádio ali,
ajudando, né, naquilo que eu era. Não tinha uma função definida, não. Porque eu ficava mais com o Ademar. Você falou sobre o Pindobal e você chegou a conviver naquela região do Pindobal? Não. Ali um tio meu, depois ele comprou uma chácara e a gente ia para lá e as histórias eram relembradas naquela região. Você tem 2 primos que eram muito bom de bola. Um era o Gilmarzinho, que a gente chamava de Zanata, porque o Vasco da Gama tinha um meio de campo. Tinha o Zanata, né? E ele parecia demais com ele, jogava muito. E o Edilson, né? Edilson. Muito bom de bola, cara habilidoso. Edilson não foi profissional porque não quis. Muito bom de bola. Mas era um craque, o Edilson. Muito bom de bola. Não foi craque, você não foi... Não seguiu. Não seguiu. Ele jogou comigo, o Edilson jogou, o Zanata também jogou. O Zanata foi logo no início, né? Que o Zanata é bem mais velho que o Edilson. Mas o Edilson era muito bom. Edilson foi muito bom de bola. Muito bom de bola. Recorda dos seus avós para mim, alguma coisa que te marca? Minha avó, quando eu trabalhava na farmácia São Francisco, eu ia 11 horas para casa, eu subia de bicicleta universitária, ela já estava já com a comida pronta me esperando, porque eu tinha de ir para o colégio. Estava no Couto, então eu subia universitária até na rua Inglaterra, ali em casa, tomava banho. Minha mãe trabalhava numa confecção que chamava Potirô. Potirô, lembra Potirô? Minha mãe trabalhava na Potirô e meu pai trabalhava no açougue. Então minha avó que ficava responsável pelo almoço. Então eu chegava e dizia, olha, o almoço está pronto. Qual o nome da sua avó? Minha avó chamava Jordelina Gonçalves, mas conhecida mundialmente como Sanica. Dona Sanica. Dona Sanica. Então a Dona Sanica fazia lá. Ela benzia a garotada? Ela era benzedora, não? Não, não. Vamos lembrar de uma benzedora lá? Você lembra de uma benzedora? Ali tinha a Dona Bem-vinda, que era benzedora. Tinha o seu Raimundo, que já era a parte de baixo lá, ali do querosene. Tinha também a... Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Acima do posto ali, tinha a Dona... Vou recordar o nome dela. Eu estou tentando lembrar, eu não sei se é a Dona Miguelina. Não. Tinha uma benzedeira. É a Dona... Vou recordar, daqui a pouquinho vou recordar o nome dela. Mas enfim, eu chegava lá, minha avó dizia, ó, o almoço está pronto. Eu tomava banho, vestia o uniforme. Nessa época o Couto, nós tínhamos um uniforme, calça verde, camisa branca. Branca do Couto Magalhães e a calça verde. Eu já almoçava aí, chegava lá, minha avó tinha umas panelinhas pequenas. Ela dizia assim, ó, pode comer à vontade, que vai dar para todo mundo, mas tem mais gente para comer. Lembra-se disso. Então, lembra-se disso. Então, mas era uma panelinha pequena. Eu dizia, não, vó, essa panelinha da senhora eu como sozinho. Não, você pode comer à vontade, mas tem mais gente para comer. Olha que ensinamento, hein? Então você colocava um pouquinho para deixar para o outro que viria. Sabia que tinha mais gente. Vai ver mais gente? Vai, então vai comer. Então a gente comia e ali eu subia para fazer estudar. Depois que eu estudava, nós tínhamos o ensaio da fanfarra. Eu ia perguntar isso, cara, da minha boca. Participou da fanfarra? Participei da fanfarra. E aí ali nós... Tocava o quê? Tarol? Tocava surdo. Surdo. E ali nós tínhamos... Você sempre era mais forte? Mais forte, tocava surdo. E ali ficávamos até 7 horas, 7 e meia. Só com aquele almocinho da minha avó. Então ficava lá. Às vezes lá tinha uma lanchonete que era do Luiz Gaguin, irmão do Maurício, morador antigo ali da Boa Vista. E o Luiz, às vezes tinha um amigo que comprava um lanche, repartia com a gente, mas na maioria das vezes não. Nós ensaiávamos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Luiz Magrin era o nosso maestro ali, ele e o Paulinho da Caçula, aqui da início da Tiradentes, eram os nossos mestres ali que nos ensaiavam. Ganharam muitos prêmios, né? Ganharam muitos prêmios, muitos. Ali, só para você que nos assiste entender, nessa época você cuidava de tudo. Você pegava o seu instrumento, você limpava ele, você trocava o couro, você comprava o seu talabá, você comprava a sua baqueta, você preparava durante o ano inteiro o seu uniforme para uma apresentação, ou duas, que era 7 de setembro e que era o dia do aniversário da cidade. Então você apresentava quanto? No aniversário da cidade, de 31 de julho, e dia 7 de setembro, que era o dia da independência. Então, nós ensaiávamos o ano inteiro. Que bacana. E existia uma competição, era uma rixa, né? Assim, mas uma rixa gostosa entre Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, São Francisco, Couto Magalhães, tinha outro. Virgílio Santilo. Eram os 4 colégios que mais disputavam. Auxílio também tinha um. Mas o Zeca Batista, o Colégio Estadual. Isso, José Ludovico. Couto Magalhães, São Francisco e o Virgílio Santilo era a grande disputa. Então se preparavam, sim, da melhor forma possível.
aqueles bumbos, né, com aquelas iniciais do colégio na frente. Eles colocavam uma faixa que é inicial, arrastando no chão. Então você pegava ali na Goiás subindo, vinha ali na frente ali o David, aquele pessoal com os bumbos, o Paulinho da Caçula. Então chegava eles, né, puxando aquela fila. Chega arrepio de lembrar. Puxava aquela fila, então eles vinham subindo, né, com os instrumentos, chamando, e quando chegava em frente ao palanque, nós tocávamos os sete músicas. Nós tocávamos as sete, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, o encerramento, que encerrava, todo mundo encerrava na mesma hora, ficava só aquele vácuo no barulho, mas era uma coisa maravilhosa, sabe? Aprendemos muito lá. E era homem e mulher, tá? Até as meninas com prato na mão, sabe? E era uma coisa maravilhosa. Na frente as meninas iam fazendo os malabares. Exatamente, coisa isso muito mesmo. bacana, as ginastas. Foi ótimo. As meninas que tinham a escadeira mais mole, né? Exato. E você, festa junina, você curtiu muito lá? Curtimos. Nessa época, ali na Boa Vista tinha muito. Principalmente na Igreja São José Operário. Nós participamos muitas vezes ali das barraquinhas, tanto da igreja Santa Terezinha na Boa Vista, abaixo do campo do Anápolis, como a igreja São José Operário ali, também na Boa Vista. Nós participávamos das festas juninas, das barraquinhas. Quando criança, o colégio fazia também as festas, a gente pintava a cara de pó de café. Quer dizer, então participamos, foi muito bom. Às vezes até um carvãozinho para fazer a barba. Exato, participava. Foi muito bom. Qual a brincadeira, sem ser o futebol, que você mais gostava? Eu joguei muita bola e era bicicleta. Bicicleta? Lembra da sua primeira bicicleta? Lembro da minha primeira bicicleta. Era uma monareta? Era uma monareta. Azul, não? Não, preta. Preta, era uma monareta. Era uma monareta preta. Ganhei ela e rodava essa cidade inteira, rapaz. Nossa, nós saía para andar e me recordo, nós andava o dia inteiro de bicicleta. Quando você estava aprendendo, você aprendeu nela ou aprendeu numa bicicleta de gente grande? Aprendi nessa bicicleta. Ah, é? Essa. Mas eu me recordo da gente andar na bicicleta grande com a perna dentro do aro. Isso. Porque no aro da Monarca ou da Caloi, ela vinha com um aro no centro. Você enfiava a perna ali e ia pedalando na lateral. Cara, a gente aprendia do jeito mais difícil, equilibrar do lado. Se for pra gente fazer aquilo, a gente não consegue. Não consegue. Olha, eu fico olhando o tanto que eu andei de bicicleta hoje, rapaz. Eu não ando de bicicleta tem muito tempo. Nem na academia a gente vai fazer às vezes uma caminhada, faço lá minha atividade, eu não ando de bicicleta. Mas bicicleta foi uma grande paixão minha. Eu sou apaixonado, eu tenho uma de 1975. Olha que coisa boa. É aquela que... O chifre. Sei. O chifre do carneiro. É, aquela bicicleta. Tem uma quem tinha uma bicicleta daquela, era, sinceramente. A minha tá impecável. É, coisa boa. Me diz uma coisa aqui. Como iniciou-se o Wesley social? De ajudar, de fazer o bem? Isso veio lá do grupo de jovens da igreja? Como que iniciou esse Wesley? Também. Começou lá. Foi da família? Não, começou lá. Meu pai, sempre no comércio dele, ele nos ensinou, né, que poderia ajudar o próximo. Então a gente fazia da forma que poderia fazer. Na igreja não foi diferente. Nós aprendemos na igreja também. E depois, na vida pública, aprendi muito isso em ações sociais que eram feitas. Trabalhei na gestão de 97 a 2000, tinha muitos programas sociais, nós fazíamos muito. Eu fui diretor nessa época da Secretaria Municipal de Cultura e ele passou pelas minhas mãos a reforma do teatro, a reforma da escola de dança, a reforma da escola de artes Oswaldo Verano, da escola de música, da banda Lira de Prata, biblioteca, tudo isso passou pelas minhas mãos em reforma. Eu e o saudoso Dido Gonzaga Jaime, que é um engenheiro da prefeitura, e eu participava também do social. Eu fazia essa atividade e participava também do social. Então foi muito interessante, né, as atividades que a gente fazia, a entrega de brinquedo, a entrega de alimento. Então, assim, eu convivi durante esse período, foi um aprendizado para mim. Você foi amigo do Elias Abrão? Amigo do Elias Abrão. Ele na Rádio Manchester lá, né, ele, Geraldo Divino e Braz Neto. Eu devo muito ao Elias, uma gratidão. O pai dele era chefe da guarda noturna aqui, né? Seu Jorge, E eu era moleque, rapaz, eles me deram um emprego, então eu devo muito a eles. Ele, o Najib, o Nassim, os irmãos dele. E aí você iniciou na vida pública? Iniciei na vida pública, em 97. 96. Primeira vez que você candidatou, você foi eleito? Primeiro, não. Não, eu candidatei pela primeira vez em 2006. Deixa eu te contar para você entender. Em 2006,
o Maguito era candidato a governo. O Maguito era candidato a governador. Eu era do MDB, trabalhei na gestão de 97 a 2000 do Adhemar, que era do MDB. E em 2006, 2002, eu coordenei a campanha, ajudei a coordenar a campanha da Onaide como deputado, Adhemar como deputado. Em 2004, a Onaide foi candidata a prefeita, ela, mas José Lopes, que era o vice, eu ajudei na coordenação. Em 2006, o Maguito foi candidato. E havia, naquela época, naquela eleição, contra o Alcides, que era necessário ter alguém de Anápolis na chapa majoritária. O Alcides dizia, não, eu fui interventor em Anápolis. Então, Anápolis, eu mesmo vou lá pedir o voto. E o Maguito tinha uma resistência em Anápolis. Sim. Uma resistência política, uma resistência da CIA, que é a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, de setores, tinha uma resistência muito grande. E a Onaide foi convidada para compor essa chapa, ser a vice de Maguito Villela, para poder amenizar e tentar atrair esse voto pela popularidade que a dona Onaide tinha, pela força do Santilo. Então vamos colocar a Onaide, convidou e ela aceitou. E ela era candidata a deputada estadual. Ela saindo da candidatura de deputada estadual, indo para compor a chapa com o Maguito, o candidato a deputado federal, que era nessa época o Dr. Maxilano Gonzaga Jaime, ele veio para ser candidato a deputado estadual. Então ficou a vaga de deputado federal. Quem preencheu essa vaga? Air Ganzaroli, que tinha sido vice-prefeito e que era presidente do CDL. CDL, é. Bom, então, esse era o nome. E a campanha começou e foi desenvolvendo a campanha. Quando chegou em agosto, o Air disse, olha, eu não vou ter condição de prosseguir com a minha candidatura. Eu tenho dificuldade porque começou muito em cima, eu não me preparei para isso, eu também tenho minha empresa e eu não desvinculei dela. O Adhemar disse, olha, então vamos fazer uma reunião do MDB, nós vamos ter de substituir o Air como candidato. Quando chegamos na reunião, lá no auditório da Rádio Manchester, lotado o auditório, a candidata a vice na chapa do MDB estava presente, que era a Onaide. O MDB estava lá com alguns dos seus membros, Frederico Jaime, Ricardo Nabem, Genésio de Barros, Lázaro Barbosa, Luiz Sawyer, Adib Elias, Adhemar Santilo. Diz, olha, aqui nós temos que sair daqui hoje com um candidato a deputado candidato a deputado estadual, a Onaide foi para vice de Maguito, e nós temos que ter um candidato aqui. E o Air está abortando esse projeto devido à empresa dele, o segmento que ele representa. Então a gente precisa de alguém aqui. E nisso, Bento, eu levantei a mão. Falei, olha, se não tiver candidato, eu vou ser o candidato. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu me recordo que o doutor Oscar, irmão do doutor Vitor Antônio, do Hospital Nacional de Lourdes. Sim, Nacional de Lourdes. Doutor Oscar disse, olha, Wesley, é muito perigoso. Campanha de deputado, ela requer um gasto maior. Então dá uma pensada sobre isso. E não, as minhas condições, que todo mundo conhece, eu sou motorista do Adhemar. Eu sou motorista, eu dirijo para ele. Então minhas condições todo mundo conhece. Agora, eu não posso também, como membro do partido, deixar que venha um candidato de outro lugar aqui para dentro, porque nós não temos como preencher isso aí. Eu estou aqui para preencher. E nisso, não apareceu mais ninguém. Eu acabei saindo como candidato, naquela eleição, como candidato a deputado federal, apoiado pelo diretório. Tivemos uma votação para mim, que era motorista do Adhemar, quase 7 mil votos. Você fez uma base, né? Então fiz uma base. Aí na campanha de 2008, eu fui candidato a vereador e fui o quarto mais votado pelo MDB, me tornando líder do MDB na Câmara Municipal. Nós falamos aqui, lembrando quando você era criança, nós lembramos a sua primeira professora e tal. Você foi líder na escola alguma vez? Chegou a ser líder? Por onde eu passei, na escola primário, na escola de ginásio, eu sempre conduzi essa sala, sempre eu tinha essa vocação de conduzir, de as pessoas me procurar e eu, de fato, desenrolar esse papel. Então, sempre tive essa força, apoiado por pessoas, de liderar. Você tem hoje 2 netos? 2 netos. 2 netos. Eu gostaria que você deixasse nesse vídeo hoje, aqui no Estúdio Sigma, no Pod 7, no portal 7 Minutos, o livro aberto, você deixasse aí uma mensagem para eles.
neste momento. Porque Primeiro, certamente eles irão, né, assistir esse vídeo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a eles. quero agradecer a Deus, né, pela vida dos meus netos. A Bíblia tem uma passagem que é interessante, ela diz que o homem bem-aventurado é aquele que vê o filho dos seus filhos. Bem-aventurado o homem que vê os filhos dos seus filhos. Então eu sou um homem bem-aventurado. Já estou vendo os filhos dos meus filhos. Então eu quero deixar para eles aqui 3 ensinamentos que são importantes. Primeiro, fundamental, comportamento, educação. Isso é fundamental. Segundo, disposição, trabalho. E terceiro, levar de forma espontânea alegria para pessoas que tanto precisam. Esse é um grande ensinamento que eu aprendi isso desde cedo. O trabalho dignifica as pessoas, o respeito à educação te faz ir em qualquer lugar, entrar e sair. E o terceiro, levar alegria. Seja um portador de alegria, um portador de entusiasmo, um portador de notícias boas. Faço bem, né? Faço bem. Aí, você esteve conosco aqui, frente comigo, Wesley Silva, esse cara que é espetacular. A gente poderia ficar aqui amanhã toda, a tarde toda, o dia todo, trocando ideia e falando aí das experiências, né, de vida que ele tem. Muito obrigado, Wesley, por ter vindo aqui no Pod 7 Livre Aberto. Agradeço você, Bento, agradeço você, Bento Piancó. Agradeço as pessoas que também estão trabalhando, né, no Livre Aberto, nos 7 minutos, nesse podcast, né, o Lucas, o pessoal, né, que faz esse trabalho importante, e desejar a vocês vida longa. Obrigado. Tá? Muita vida longa. Olha aí, você ouviu, né? O Wesley deixou uma mensagem. Agora o que você tem que fazer? Saia da onde estiver e faça. Realize. E a gente volta, né? Mais um Livro Aberto a qualquer momento com você. Muito obrigado.